Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria de conjuntos em nosso canal. Nesse vídeo, vamos apresentar uma motivação, o enunciado e algumas aplicações do importantíssimo axioma da substituição. Bora lá? O tema de nosso vídeo é o axioma da substituição. Vamos começar motivando-o do seguinte modo. Vamos considerar algumas séries de conjuntos, algumas famílias de conjuntos que já estudamos ao longo dessa série. Nós já vimos, por exemplo, que a partir do axioma do vazio e do axioma do par, nós conseguimos montar uma série de conjuntos em que o primeiro é o vazio, depois o unitário do vazio, unitário do vazio e assim sucessivamente. Uma outra série de conjuntos que a gente consegue escrever, esta a partir do axioma do infinito, é a seguinte. Começamos com o conjunto ômega, partes de ômega, partes das partes de ômega, e assim sucessivamente. Observe que para esta sequência de conjuntos, nós só utilizamos o axioma do infinito e o axioma das partes, ou axioma potência. Podemos montar uma outra série, a partir de ômega, construindo novos ordinais sucessores. Ômega, ômega unido com o unitário de ômega, que a gente chama de ômega mais 1, ômega mais 1 mais 1, ômega mais 1 mais 1, e assim sucessivamente. Perceba que a gente já sabe um monte de coisa a respeito dessas séries. A série mais à esquerda é o que nós chamamos de ordinais ou naturais de Zermelo. A coluna central, a gente sabe, por exemplo, que cada um desses conjuntos tem uma cardinalidade maior que a do conjunto anterior, e todos eles são infinitos. Na última, a gente sabe que cada um dos conjuntos produzidos é um ordinal. É razoável, então, que a gente considere os seguintes conjuntos. A, formado por todos os ordinais de Zermelo. B, em que a gente vai colocando ômega, partes das partes de ômega e assim por diante. E C, tomando, por exemplo, ômega unido com o conjunto formado por aquela série. Este último conjunto, C, é o que nós chamamos de ômega mais ômega, aqui em nossa série sobre os ordinais. Embora para a gente já seja natural aceitar que esses conjuntos sejam bem definidos, que a gente de fato tem o conjunto A, B e C, afinal já estamos no 17º vídeo de uma série sobre teoria de conjuntos, há uma informalidade ainda presente neles e que queremos, com este vídeo, eliminar. A informalidade são esses 3 pontinhos. Ora, como que a gente pode definir precisamente os conjuntos A, B e C, tirando as reticências? Exato. A estratégia que introduzimos lá atrás foi apresentar a recursão. Então vamos eliminar recursivamente estas reticências. Muito bem, o ponto que estamos então é o seguinte, nós temos uma ideia, que é a de formalizar alguns conjuntos A, B, C, e para formalizá-los nós iremos apelar à recursão. A recursão já foi discutida nesta série e você tem alguma experiência com ela também do ensino médio, quando estuda progressões, tanto geométricas quanto progressões aritméticas. Bem, como que nós podemos pensar, então, como que a gente pode tratar daqueles conjuntos? A gente poderia falar o seguinte, olha, se a gente tiver um A0, que é o vazio, o A1, que é o unitário do vazio, e aí a definição recursiva, a n mais 1, que é o unitário do AN, ou seja, é o unitário de quem veio antes, então o conjunto A é simplesmente a união de todos esses caras e está resolvido, certo? Quase. Não basta a gente escrever uma fórmula recursiva para que o objeto definido por esta fórmula exista no contexto da teoria abstrata de conjuntos e em qualquer outra teoria matemática que você esteja lidando. Para garantir a existência desse conjunto que você está definindo recursivamente, você precisa de algo que sustente a existência desse cara. Quem é que sustenta a existência desse cara que está sendo definido? Exato. Um teorema da recursão. Já discutimos teorema da recursão nessa série e eu vou adotar aqui a seguinte versão. Seja G uma função. Então a gente consegue mostrar que para todo conjunto Azinho,
existe uma única função f(1), tal que o domínio do f(1) são os números naturais, f(1) em 0 tem como imagem o conjunto Azinho que nós estamos escolhendo, e o f(1) em n mais 1, ou seja, o f(1) no próximo passo, é dado a partir do g calculado em nzinho, mas principalmente no f(1) do passo anterior. Beleza? Nós conseguimos provar esse teorema, estou devendo a demonstração dele, a demonstração virá em uma outra série posterior à série sobre teoria de conjuntos, uma série com uma pegada mais matemática. Mas vamos aceitá-lo por hora. Bem, se nós temos esse teorema da recursão, então está tudo resolvido ali do lado esquerdo. E de fato, lembro, nós temos. Por que está resolvido do lado esquerdo? Porque, ora, quem que é o f de 0 é o vazio. Quem que é g de f de n é simplesmente o unitário de f de n. Como que eu sei que o g tem um comportamento de função? Bem, para cada parzinho de entrada, ela devolve um conjunto. Que conjunto é esse? O unitário do f de n, e apenas um. Para cada conjunto só tem um unitário, isso a gente discutiu quando introduzimos o axioma do par. Beleza, então a coisa agora está se comportando direitinho, porque o A0, então, é a imagem do f de 0, e simplesmente você tem que o A é a imagem do conjunto dos números naturais por f. Ótimo! Tudo resolvido, Edgar? Aqui é que entra a sutileza. Veja que tudo funciona perfeitamente, tudo que eu disse está correto, desde que g seja função. Vamos olhar para esse g com um pouquinho mais de cuidado, com um olho um pouquinho mais treinado em teoria de conjuntos. O que é esse g? Olha para o gzão e antes de definirmos ela com cuidado, olha ali no canto inferior direito. Qual é o argumento de gzão? É um par. Que par é esse? É um f de n e um n. O que é o f de n? É um conjunto. O que é o n? É um número natural. Então, qual deve ser o tipo de argumento de g? Um conjunto cartesiano, números naturais em conjunto. Aqui é que reside a sutileza. Você lembra o que é uma função? Uma função é um conjunto que obedece uma relação funcional. O problema é que o g, como está escrito em vermelho, não é uma função. Por que ele não é uma função? Porque ela é grande demais para ser função. O V, ele não é conjunto. V é o que nós chamamos de uma classe, a coleção de todos os conjuntos que nós precisamos para definir o G não é ela própria um conjunto. E deste modo, o G deixa de ser um conjunto. O que nós temos apenas é que o G obedece uma relação funcional. Então, olha, o que nós precisamos fazer agora é então arrumar, porque o teorema da recursão do jeito que está não funciona. Não funciona pelo menos para os nossos propósitos, porque a gente precisa de uma G que não é função. O que a gente faz? A gente reprova o teorema da recursão, só que agora trocando que G é uma função por G é uma relação funcional. É algo que, para todo cara do domínio, tem um e só um no contradomínio. Mas, eventualmente, o domínio é grande demais para ser conjunto. Se a gente trocar o G por uma relação funcional, o que a gente consegue provar é apenas que existirá uma única relação funcional F. Ah, e por que isso estraga, Edgar, o que está à esquerda? Porque sendo o F1 apenas uma relação funcional F, nós teremos o contradomínio do F como sendo um A que, eventualmente, pode não ser conjunto. E o A não sendo conjunto, a nossa intuição de que a coleção dos ordinais de Zermelo é um conjunto fica destruída porque a gente não consegue demonstrá-la.
Como corrigir isto? A maneira de corrigir e tornar de fato o f de n um conjunto é através do axioma da substituição. O axioma da substituição irá nos garantir que quando nós trocamos conjuntos pela imagem desses conjuntos através de uma relação funcional, nós continuamos com um conjunto. Para fazer isto, a ideia que é expressada através do axioma da substituição é a seguinte: é a ideia que a imagem de um conjunto por uma relação funcional é ele ainda um conjunto. Podemos pegar esta ideia e escrevê-la de modo cuidadoso. Seja f uma relação funcional qualquer. O que o axioma nos garante é que, dado uma relação funcional qualquer, então, para todo conjunto x, existe um conjunto y, tal que, para todo x pertencente ao x, existe um y pertencente ao y, em que o y é a imagem de x pela relação funcional f. Isso basta para a gente para garantir que a imagem do conjunto x pela relação funcional é o y, que é ele próprio um conjunto. Quem que garante isto? O enunciado do axioma. E agora nós podemos então escrever o y de um modo útil, que é a coleção de f de todos os x, tal que o x está em x. Um jeito abreviado de escrever isto é a imagem de x por f, e o y é sempre um conjunto, desde que x seja conjunto. Isso resolve o problema para a gente, e eu vou detalhar por que resolve já já. Ali no canto direito, a gente vai ver em detalhes por que o axioma da substituição resolve o problema que nós tínhamos antes. Antes, só um comentário. Observe que para cada f, nós temos um desses enunciados destacados em vermelho. O axioma é esse enunciado sublinhado em vermelho que depende do f. Como para cada f tem um enunciado, a gente diz que não é, na verdade, um axioma de substituição, mas sim um axioma esquema de substituição. Esquema porque para cada f você terá um enunciado, não é um axioma único, não é uma sentença única, como era o axioma do vazio, como era o axioma do infinito e todos os demais, exceto o axioma da separação. Quando eu falei do axioma da separação, eu também chamei-o de axioma esquema. Lá nós tínhamos um axioma para cada propriedade, aqui nós temos um axioma para cada relação funcional. Beleza? Então vamos à parte mais importante, que é como que este axioma resolve o problema inicial da definição de conjuntos, que nós não conseguimos definir, mas que nos parece natural que exista. Então vamos voltar para o problema inicial. Eu vou considerar o conjunto B. Funciona para o A, funciona para o C, fica para você verificar caso queira. Então B é o conjunto formado por ômega, partes de ômega, partes das partes de ômega e assim por diante. Como que a gente define claramente esse conjunto B? Como que nós eliminamos as reticências? Bem, nós precisamos de uma relação funcional G. Qual relação funcional G que eu vou tomar? Aquela que pega um conjunto, um número natural, e associa a um conjunto. Ora, como que isso deve ser feito? Dá uma olhadinha no conjunto que você quer definir. Você quer definir partes de conjuntos? Então, ora, eu vou pegar para cada U as partes dele. De fato, todo conjunto U tem suas partes e tem uma única coleção de partes. Então, esta G é uma relação funcional. Ela é conjunto? Não, não vai ser conjunto porque a gente consegue mostrar que ela é grande demais para ser conjunto. Beleza? Agora, o teorema da recursão na versão funcional garante para a gente que existe uma única relação funcional f de n em A, tal que f de 0 é ômega e f de n mais 1 é g de f de n, n.
Mas quem que é G de f de NN? Pela definição da relação funcional G é partes da primeira coordenada, ou seja, partes de f de n. Por que o f de 0 eu posso tomar como sendo ômega? Porque no enunciado do teorema da recursão, na versão funcional, nos diz que para qualquer conjunto azinho existe o fão, tal que fão de 0 é igual ao azinho. Basta tomar o azinho como sendo ômega, e sabemos, ômega é conjunto. Ah, por que isso de fato vai dar o B, vai resultar no B? Ora, você tem o ômega por f de 0, f de 1 vai ser partes de ômega, f de 2 vai ser partes e partes de ômega, e assim por diante. Deste modo, quem que é o conjunto B? Ora, o conjunto B é nada mais, nada menos do que o conjunto f de n, ou seja, a imagem dos naturais por f. E como que a gente sabe que esse cara é conjunto? Porque n é conjunto. N é só um outro jeito da gente escrever ômega, e a imagem de um conjunto por uma relação funcional é conjunto, garantido pelo axioma esquema da substituição. E desse modo está resolvido o nosso problema, e desse modo nós temos bem estabelecido que, de fato, B é um conjunto. Ah, e se eu quisesse falar do A, qual que seria a função G que eu tomaria? A G seria simplesmente aquela que, para cada conjunto U, associa o unitário do U. Ah, e se eu quiser fazer para o C? Para o C, para cada conjunto U, a gente vai associar quem? Exato, U unido com o unitário de U. E aí a coisa toda funciona direitinho, porque nós teremos imagens de conjuntos por relações funcionais, resultando em conjuntos, graças ao axioma esquema da substituição. Se você acha que isso é sutil, você não está sozinho nesta. O próprio Zermelo, quando apresentou os axiomas da teoria de conjuntos em 1908, ele não colocou este axioma. Quem percebeu foi o Fraenkel, posteriormente, e aí virou teoria de conjuntos ZF. Z de Zermelo, Fraenkel, que contribuiu com o axioma da substituição. Beleza? Excelente. Só falta então para o nosso argumento ficar relativamente fechadinho, eu mostrar para você, eu te convencer, ou pelo menos tentar te convencer, de que o V não pode ser um conjunto. A coleção de todos os conjuntos é grande demais para ser um conjunto. Como que a gente vai argumentar? Do seguinte modo: redução ao absurdo. Para isto, vamos inicialmente supor que V, que está descrito acima, é um conjunto. Bem, se o V é um conjunto, então eu posso aplicar separação nele para criar novos conjuntos. E através da separação eu vou criar o conjunto B, formado por todos os x em V, tal que x não pertence a B. Ah, mas isso é problemático. Não é não. Pode checar aqui em cima, nós vimos que conjuntos definidos desse modo não trazem contradição à teoria. Esse tipo de conjunto não está sujeito ao paradoxo de Russell do primeiro vídeo desta série. Ora, então se nós temos a linha 2, nós temos a linha 3, que é só uma reescrita da linha 2. X pertence a B, C e somente C, X pertence a V e X não pertence a B. Agora, V é o universo de todos os conjuntos. Se X é conjunto, então X está em V. Ora, X estando em V, nós podemos reduzir por consequência lógica o 3 para simplesmente o seguinte enunciado. X pertence a B, C e somente C, X não pertence a B. E com isso nós voltamos para uma versão do paradoxo de Russell, nós chegamos numa contradição, chegamos num absurdo. Ora, qual é a fonte desta contradição, desse absurdo? Bem, a linha 5 não pode ser, porque a linha 5 é simplesmente consequência lógica de 3 e 4. A linha 4 não pode ser, porque a linha 4 é a nossa hipótese de que V é o universo. Todos os conjuntos estão em V. Ah, mas e se o X não for um conjunto? Bem, se o X não for um conjunto, ele não tem nem que estar nessa série, porque essa série é sobre teoria de conjuntos, a gente só trata de conjuntos.
A linha 3 não pode ser descartada, porque ela é só uma reescrita da linha 2, e a linha 2 já foi analisada em outro vídeo, e a gente sabe que ela não é contraditória. Portanto, a única fonte de contradição, a única fonte de absurdo é a linha 1. E desse modo devemos descartá-la. Descartá-la é afirmar que a suposição que V é um conjunto é absurda. E, portanto, V não é um conjunto. Beleza? Espero que tenha gostado desse argumento. Você pode aplicar a mesma estratégia de argumentos com um pouquinho mais de sofisticação técnica, usando alguns outros resultados já discutidos nessa série, para mostrar, para argumentar que a coleção de todos os ordinais não é um conjunto. Esse é um exemplo bacana. Se você olhar para um ordinal, ele é um conjunto. Se você pegar uma coleção controlada de ordinais, ela também é um conjunto. E mais do que um conjunto, esse conjunto de ordinais é um ordinal. Mas se você pegar a coleção de todos os ordinais, aí não. Aí explode. Aí fica grande demais. É uma classe própria, não é um conjunto. Outro exemplo. Se você pegar a coleção de todos os unitários de conjunto, bem, essa também vai ser uma classe própria, vai ser grande demais para ser conjunto. Pega todos os conjuntos. Para todo conjunto tem um unitário? Tem. Agora agrupa todos esses unitários. Bem, você não tem mais um conjunto. Você tem algo muito grande, você tem uma classe. E o último e terceiro exemplo que eu listo aqui é a coleção AL de todos os Alephs. Cada Aleph é um conjunto. Coleções finitas, coleções controladas de Alephs, eventualmente são conjuntos. Mas a coleção de todos os Alephs, essa não. Essa é muito grande, esta não é um conjunto. Só tem esses exemplos? Não. Tem uma pluralidade de coisas que a gente consegue definir, coleções que a gente consegue escrever acerca de conjuntos e que a gente vai verificar, e elas são grandes demais para serem conjuntos. Penso que este é um bom momento para a gente interromper esse vídeo. Apresentamos o axioma da substituição, motivamos ele e vimos uma aplicação da substituição para definir conjuntos naturais para a gente, conjuntos que a gente espera mesmo que existam. No próximo vídeo desta série, nós vamos discutir outro axioma interessante. Vamos discutir o axioma da escolha. A você que chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Qualquer dúvida, comentário, use a área de comentários aqui do YouTube. Até a próxima, um forte abraço e tchau.